Deputado, gostaria inicialmente de saudar a todos na sua pessoa, registrar e me filiar a todos os elogios que foram feitos à sua pessoa, tanto por esse episódio de hoje, quanto nos outros episódios que o senhor tem sido o verdadeiro líder na questão do debate da melhoria da segurança pública. O Ministério Público dos Estados, através da CONAMP, que temos hoje em torno de 16 mil associados que representamos, vê com muita alegria um deputado que veste a camisa do combate à impunidade, do combate à corrupção, tenta fortalecer as instituições em busca de uma eficiência, de um resultado melhor para a sociedade. Então, eu gostaria de fazer coro a todos os elogios que já ocorreram, até para que eu também não fique muito repetitivo e se torne esses elogios um pleonasmo, porque a sua atuação já é de conhecimento de todos e fica aqui a nossa alegria. Eu gostaria de saudar o meu colega de Estado, de Ministério Público do Estado, doutor Rogério, que é um professor mais do que reconhecido na área, pode-se dizer que é um verdadeiro norte na discussão de vários temas do direito penal e desembocando isso em outras situações mais caras ao Ministério Público e à sociedade brasileira como um todo, e da mesma forma o Flávio, que é companheiro de lutas associativas que não são muito fáceis, bandeiras muitas vezes difíceis de serem levantadas, incompreendidas, mas que nos cabe o dever histórico de alertar a sociedade, deputado, para os riscos que estão sendo apresentados. Todos já se manifestaram, os colegas da NPR, os colegas da JUF, o senhor, notadamente, sobre a tristeza e a surpresa que nos acometeu ontem com a votação do projeto do abuso de autoridade. Já foi pontuado de uma maneira bem significativa que as instituições classistas não estão num debate corporativo em busca de interesses ou em busca de divisão de poderes, enfim, nada que possa agregar uma pecha negativa ao que nós temos discursado sobre esse assunto. O que as instituições desejam nesse tema, deputado, é que haja realmente um instrumento que venha combater desvios, equívocos de atuação, mas que esse instrumento não se torne uma ferramenta contrária à atuação séria, austera, eficiente e necessária dos órgãos de segurança pública. Não deveria interromper, mas se nós analisarmos a proposta da excludente de licitude, que está colocado num pacote institucional, que é do governo, então é melhor dar um tiro no sujeito do que algemá-lo. Porque lá eu vou ter a excludente de licitude. E se eu algemar, eu vou ser preso, então vai ser melhor dar um tiro. Os pontos, os pesos, os valores estão muito embaçados, embaraçados nesse texto. Pegando o gancho do que o senhor traz, por exemplo, no artigo 30 do projeto de lei, ainda não temos a redação final, mas o artigo 30 do projeto de lei que foi aprovado com urgência, e que nós não conseguimos entender a razão dessa urgência, deputado. Se é urgente trazer um texto contra o abuso de autoridade ou se é urgente aperfeiçoar os mecanismos de combate à criminalidade, à corrupção e outras situações. Mas essa surpresa desse regime de urgência traz outra surpresa dentro do projeto, que prevê lá no artigo 30, e eu vou até me permitir, para não me delongar muito, ler e ser um pouco rápido, a seguinte conduta como abuso de autoridade: dar início, proceder à persecução penal, civil ou administrativa, sem justa causa, fundamentada ou contra quem saiba inocente. É o munus público do promotor de justiça, do membro do Ministério Público, apresentar a peça acusatória ao Estado para que aquele julgamento, após a triagem da defesa, da ampla defesa, do contraditório, se tenha uma segurança sobre a responsabilidade ou não de alguma pessoa diante de uma conduta que se tem e o entende criminosa. É a nossa rotina fazer isto. E eu cito o exemplo do projeto que todos conhecem do governo federal, que é o Disque 100, onde nós recebemos notícias, de fato, que ainda não passaram pelo menor crivo de investigação, de nada, relatando situações de risco de crianças, de abusos, enfim, nesse sentido. Algo regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, nós recebemos, em média, em torno de 100 por semana, e essa é a situação do Pará. Então, se eu pedir a investigação,
se eu fizer uma denúncia em torno daquilo, que eu não tenho o menor elemento mínimo de uma investigação preliminar sobre aquilo, eu posso ser condenado a 4 anos de detenção por abuso de autoridade. Então, ao fazer o meu trabalho, eu estou sendo criminoso. Estão criminalizando a opinião delicte do membro do Ministério Público. Mas o professor Rogério, com certeza, vai nos trazer aulas e situações melhores sobre isso. Voltando ao tema que nós temos aqui proposto, a CONAMP não tem uma posição tão diferenciada dos que já nos antecederam. Nós temos ainda de trazer esse debate, deputado, em relação ao deslocamento de competência, que há, no Supremo Tribunal Federal, 2 ADIs tramitando. Uma proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, e a outra pela ANAMAGES, que recebem o número 3486 e 3493, às quais a CONAMP atua como amicus curiae. É bem verdade, como frisou aqui o nosso colega anteriormente, que o IDC ele surgiu num contexto político diferenciado do de hoje. Ele surgiu no bojo da Emenda Constitucional 45 com uma proposta, uma expectativa de trazer maior eficiência, de trazer celeridade, de trazer uma segurança em temas que são caros à nação como um todo, não sob o aspecto da União simplesmente, mas sim como o Estado, a Federação como um todo. E críticas surgem e temos colocadas com relação a esse instituto, como, por exemplo, que fere a figura do juiz natural, como que é uma intervenção indireta da União nos Estados. Outras críticas vão sendo tecidas e esse debate ainda o Supremo Tribunal Federal vai pacificar e vai chegar a um ponto de conclusão. Mas não é partindo desse raciocínio que nós podemos trazer o IDC como uma janela aberta para a federalização dos crimes. O IDC é uma coisa, o IDC tem a sua experiência, eu não sou muito bom de matemática, deputado, mas de 2004 para cá, para aproximadamente 15 anos, de que foi utilizado de maneira comedida, de que essa regra de que ele é a exceção da exceção, ele teve a sua maturidade, está tendo a sua maturidade testada. Agora, observemos que há riscos do IDC que talvez não tenham sido trazidos pelos colegas de antes. O IDC, se nós tivermos uma ampliação sem critérios dos legitimados para a sua proposição, pode sim se transformar não em um instrumento excepcional e um instrumento banalizado. Ao passo que nós transformarmos o IDC como uma estratégia recursal, ou uma estratégia de defesa, ou uma situação que venha querer agregar uma antipatia ou fragilizar, eu acho que foi você que usou a expressão, estigmatizar o trabalho que foi feito pelas polícias e pelo Ministério Público local, ele já está se prestando a outro objetivo. Então, o IDC tem de ser manejado da forma especialíssima, exceção da exceção, e o ordenamento atual tem conseguido garantir essa realidade. No momento que você alargar essa competência sem critérios para a propositura, essa legitimidade para a propositura sem critérios, nós podemos estar transformando o IDC em um instrumento de perseguição, de rótulo de incompetência para outras instituições da segurança pública, marginalização do nosso trabalho e, o que é o pior, que nós trazemos isso de uma maneira, do ponto de vista das entidades de classe, que é muito mais grave, que venha a trazer uma suposta posição de hierarquia e uma suposta posição de superioridade sobre da União em relação às corporações dos Estados, e isso quebra todo o pacto federativo em que nós estamos convivendo. Apenas para pontuar e fazer a referência que o colega está aqui presente, um amigo que eu respeito muito, o Fernando, eu acho que a questão do júri não se aplica como justificativa ao IDC, porque quando há um desaforamento no tribunal do júri, a investigação, toda a persecução penal, ela tramita em um juízo. Só é retirado dali aquele julgamento. E há várias manifestações que isso fere o princípio do juiz natural. Só para concluir, deputado, não me alongar,
E a CONAMP tem um posicionamento muito preocupado, com muito cuidado em relação ao IDC, especialmente nessa questão de proliferar aqueles que podem manejar o IDC, mas também tem o cuidado de dizer que esse posicionamento precisa de tipos seguros, precisa de situações excepcionalíssimas e casuísmos de interpretação podem gerar grandes problemas para a segurança pública. Agora, realmente, para fechar, deputado, eu sou do Norte, o senhor sabe disso, eu sou do Pará. Lá na Amazônia, nós temos uma expressão muito clara que os antigos trazem, eu sempre procuro ouvir, porque tem sempre uma sabedoria que a gente deve ouvir. A água que afunda o barco é aquela que vem de dentro, não é aquela que vem de fora. Então, as corporações, nesse sentido, poderiam resolver essa situação de uma maneira de cooperação, parceria, união, junção de esforços, que nenhum desses institutos seriam cogitados de melhor atuação. Então, fica a posição da CONAMP, bem clara sobre o assunto e à sua disposição, e, mais uma vez, parabenizando o senhor e o parlamento por esse debate. De início, eu gostaria de agradecer, deputado, a oportunidade da CONAMP em vir trazer a sua voz. E é uma voz de 16 mil promotores, aproximadamente, desse Brasil, mais do Ministério Público Militar, mais do Ministério Público do Distrito Federal, onde essa voz hoje traz preocupação em relação ao Instituto de IDC, no ponto claro da legitimidade ser aumentada, alargada, de que a gente tenha esse instituto deformado, porque ele já tem sido vivido nesses 15 anos aproximadamente, trazer o tempero político partidário, o tempero político a uma decisão técnica, jurídica, é uma preocupação que a CONAMP tem de deixar clara aqui com isso, independente das questões que já foram trazidas antes por mim e pela MB, da questão do juiz natural, da questão da intervenção indireta, ou seja, se o IDC, que é uma exceção da exceção, usando a expressão do colega da JUF, do Fernando, se tornar banalizado, se tornar uma rotina, ele passa a ser mais um recurso processual, um instrumento de desacreditar órgãos que são eficientes na sua atuação e que estão interessados em fazer um bom trabalho, de ter a competência, a expertise e o resultado efetivo, mas também deixar claro que é necessário que esta casa tenha cuidado que o IDC não pode ser a porta, a janela aberta para uma federalização de crimes desenfreada, sem justificativas e fundamentos que sejam tirados a partir da noção de resultado, de eficiência, e não simplesmente por teorias abstratas, que essa é a grande crítica que se faz ao IDC, que se tem o seu conteúdo muito aberto, e também essa situação que justifica o endereço à União, o que o professor Rogério, né, eu não ia chamar de professor, porque o senhor já me pediu que eu não faça isso, né, traz aqui de uma maneira muito alegre. Né? Ele não deu aula para mim na faculdade, mas ele é meu professor. Também é professor. O doutor Rogério hoje já está chegando aos próximos dos 100 anos, de tantos professores aqui que ele já tem. Mas é um ponto claro. E em relação ao abuso de autoridade, eu queria parabenizar o deputado Sanderson pela lucidez, pela vibração, indignação, mas, sobretudo, pela lucidez republicana que esse projeto ameaça hoje. Eu vou mais além, deputado, dizer que a preocupação do Ministério Público, e aí eu só tenho autoridade para falar das nossas carreiras, é que isso faça parte de um contexto de enfraquecimento de todas as categorias que trabalham o tema da justiça criminal, do sistema da justiça criminal e da segurança pública. Realmente, a CONAMP vai lançar uma campanha pedindo o veto ao presidente Bolsonaro. É uma situação de sensibilidade, é um marco definitivo em relação ao combate da corrupção, ao combate aos crimes de colarinho branco. Retorno os agradecimentos, cumprimentando a todos, a audiência, e muito obrigado a todos pela atenção.